Boa noite a todos. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o monitoramento de ferramentas. Opções de arquitetura. Nossa ideia inicial era utilizar a tecnologia do RFID como uma tecnologia principal em nosso projeto. Porém, a gente teve algumas dificuldades, principalmente na implementação e o elevado custo. A solução é utilizar a tecnologia de sensores, em especial o sensor infravermelho, que ele consegue identificar também a presença de uma ferramenta através do sensor infravermelho, que emite um sinal e recebe, e assim possibilitando uma eficiência e um menor custo de implementação. A sugestão dessa nova arquitetura foi através de um técnico de eletrônica do INPE, que ele indicou o sensor infravermelho, no qual ele identifica, ele detecta se existe algum objeto na sua frente. Ele é muito utilizado em projetos de detecção de objetos, ou seja, movimentações, medições à distância, e ele também funciona à base da reflexão da luz infravermelha. Se a reflexão do sensor detecta um obstáculo, se não há, ele emite outro sinal. Então a gente vai comparar as duas tecnologias, entre vantagens e desvantagens. No caso do RFID, a gente tem identificação individual, é uma das plenas vantagens dela, que consegue identificar exatamente qual ferramenta, ou seja, ela cai um número exatamente daquela ferramenta, uma alta confiabilidade, não depende de iluminação ou posição exata de alinhamento, e a gente tem a leitura, que ela consegue ler vários itens através de apenas um sensor. Porém, entre as desvantagens, a gente tem maior custo para a implementação, tanto das tags leitor e todos os equipamentos necessários, uma integração muito mais complexa, através de um sistema que consegue identificar, registrar e comparar uma leitura, e a sensibilidade caso haja alguma interferência no sinal. Já o infravermelho, entre suas vantagens, está seu custo inicial muito baixo, com sensores baratos e fáceis de instalar. A gente tem uma resposta rápida à detecção de objetos através da reflexão da luz infravermelho. A gente também tem uma implementação muito simples, precisando apenas do sensor e de uma placa controladora. E é também uma ótima opção, principalmente para posições fixas, no caso, no nosso carrinho de ferramenta. E já entre as suas desvantagens, nós não temos uma identificação de cada ferramenta. Ele requer um alinhamento físico na gaveta, ou seja, nós precisaríamos alocar ele embaixo das ferramentas. E a manutenção é principalmente entre a sujeira, ou seja, a limpeza do sensor teria que ser frequente, mas é algo bem simples também. Bom, os materiais necessários, eu vou citar 3 materiais básicos que serão utilizados em todos os casos que eu vou citar adiante, nas 3 ideias que eu vou citar, mas o material base mesmo vai ser um Arduino pequeno, do modelo Uno R3, um Arduino excelente, bem pequenininho e muito funcional. O segundo material base é um display, que no caso aí na foto do slide são 2 cores, tem um azul e um fundo verde. Não muda muita coisa, a única diferença entre um pro outro é a cor do fundo dele. Ele vai funcionar de tal forma, na qual, se há presença de alguma ferramenta na gaveta, ele vai aparecer escrito, e caso não há, ele também aparece escrito que não há uma ferramenta na gaveta. E os LEDs pequenos, é o próximo material, no caso o LED verde e um vermelho. O verde vai ser se há a presença de ferramenta na gaveta, e o vermelho quando não há a presença de ferramenta na gaveta. Agora, dando início nas ideias, a primeira ideia é usar um sensor infravermelho do modelo efetivo. Como ele funciona? A gente vai colocar esse sensor debaixo de cada ferramenta, e esse sensor ele emite uma luz infravermelho que vai bater na ferramenta e vai refletir nele mesmo. E ele vai captar que tem algo em cima dele, então há a presença de uma ferramenta. Quando a luz passa reto e não reflete em nada, quer dizer que não há a presença de uma ferramenta. Então ele funciona de tal forma que ele fica embaixo da ferramenta, quando não tem nenhuma ferramenta, a luz não tem pra onde refletir. Essa ideia é muito útil e bem viável. A próxima ideia é usar um sensor infravermelho também, sensor infravermelho receptor, e uma luz infravermelho emissora. A luz ela vai ficar no topo de cada gaveta. E essa luz ela vai iluminar a gaveta, né? Ela não ilumina, porque é uma luz infravermelha, mas ela vai emitir a luz infravermelha em cima de todas as ferramentas. E o sensor vai ficar debaixo da ferramenta. Então a sombra da ferramenta é que vai fazer o sensor funcionar. Nesse caso, se a luz bate direto na ferramenta e não chega no sensor que está debaixo dela, quer dizer que há ferramenta, porque a luz não chega. Quando essa ferramenta não está lá e a luz que é emitida pelo sensor chega, quer dizer, a luz que é emitida pelo LED infravermelho chega diretamente no receptor, quer dizer que não há ferramenta, porque não há nada, nenhuma sombra tampando nada que tampe o sensor. Ela é um pouquinho complicadinho, mas também é uma forma muito mais útil e viável de se trabalhar. E a última ideia é usar um sensor por pressão. Esse sensor que está no slide é um sensor que aguenta até 5 kg em cima dele. Então, creio eu que não há uma ferramenta tão pesada acima de 5 kg, mas caso há, não tem problema, porque existem sensores do mesmo modelo que aguentam até 20 kg. Então, o peso não seria um problema. Esse sensor também é muito simples. Todas as ideias elas são com Arduino, diretamente com Arduino, né? E vai usar o display e os LEDs, tudo em conjunto. E essa é uma ideia também simples, ela não tem segredo. O sensor fica debaixo da ferramenta. Se há uma pressão em cima do sensor, quer dizer que tem alguma coisa em cima dele, né, no caso da ferramenta. Caso não há uma pressão, não há nada em cima dele, então não há nenhuma ferramenta. Bom, aqui eu apresento o uso individual de cada componente necessário para a arquitetura por infravermelho. Aqui nós temos itens como Arduino, display LCD, LEDs, sensores infravermelhos, tanto emissores quanto receptores, o sensor de pressão e o módulo ADCell. Somando os valores unitários fica em R$ 145,23. Essa análise é importante porque mostra que cada item utilizado tem um custo muito baixo, o que torna essa arquitetura extremamente acessível. Agora passando para o custo das diferentes arquiteturas, lembrando que esse orçamento é para uma gaveta. Nós avaliamos 3 variações possíveis. A primeira opção tem um custo total de R$ 136,36. A segunda, R$ 268,26. A terceira, R$ 327,16. Essas variações dependem da quantidade de gaveta monitoradas e dos sensores utilizados em cada versão. O ponto principal é que todas as alternativas, o infravermelho continua sendo muito mais econômica, permitindo que o projeto seja escalável conforme a necessidade. Por fim, aqui nós temos um comparativo entre sistemas. Com o infravermelho, o custo fica em torno de 3.300, enquanto com a versão RFID chega a 15.000. Isso dá uma diferença de mais de 12.000, ou quase 80% de economia. Então o infravermelho acaba sendo a melhor escolha porque entrega o que precisamos, mas com um custo mais baixo, deixando o projeto bem mais viável. Boa noite. Bom, apesar de todas as dificuldades que encontramos para entrar em contato com essas empresas fornecedoras de RFID, nós encontramos uma empresa localizada em Limeira, a Via Onda. Essa empresa é uma empresa relativamente nova, uma empresa que vem estendendo a sua cartela de clientes, mas que já tem se destacado no ramo de tecnologia e tem se estendendo trazendo novidades de fora do Brasil e no preço mais curto. Essa empresa foi uma das poucas empresas que nos deu um feedback e também teve um atendimento mais limitado. Ela tem também a sua avaliação do positiva e não tem nenhum registro dessa empresa no Reclame Aqui, que nós também levamos em consideração para seguir com o orçamento com essa empresa. A Via Onda nos disponibilizou o orçamento de etiquetas RFID e esse orçamento ele tem a avaliação de volume de compras, ou seja, ele tem os valores de varejo e valores de atacado. A partir desse orçamento que eles nos disponibilizaram, eu fiz uma planilha e a conta aqui abaixo. Bom, o volume unitário em varejo sairia de R$18 cada etiqueta, você comprando de 1 a R$99. E esse valor ele é ideal para testes de projetos pilotos como o nosso. Já em atacado 1, você comprando de 100 a 499 unidades de etiquetas RFID, esse valor ele cairia 13,9%, o valor unitário, tá? E aí o preço de cada etiqueta sairia por R$15,50. E esse é ideal para projetos de médio porte e início de implementação. Já a condição de atacado 2, ela vai dar para a compra de 500 a 999 unidades de etiquetas e o valor unitário ele cai 27,8%. E aí sairia por R$3 cada etiqueta. Esse volume é um volume ideal para cobrir o setor com a frota inicial e aí já seria a frota iniciada, né? E a condição de atacado 3 é para 1.000 unidades ou mais e o valor unitário ele cairia 36,1%. E aí sairia por R$11,50 cada etiqueta. Esse seria o melhor custo-benefício para a implementação e a larga escala de pedidos. Bom, já os leitores e a antena, eles permanecem os mesmos porque são compatíveis com a etiqueta. E essa empresa não fornece porque nós não temos a demanda necessária. Esse valor é um valor de alto custo e a unidade não seria viável para a empresa nos fornecer o valor unitário. Porém, nós fizemos uma pesquisa baseada nos sites e mercados internacionais e chegamos aos seguintes valores, né? O leitor portátil, R$ 6.799, o leitor fixo, R$ 4.500 e a antena RFID, R$ 2.499. Nós fizemos um questionamento da empresa sobre o seu lead time e ela nos forneceu que o lead time da empresa também depende do volume da sua compra. E após a gente contar também na internet, em sites de aplicativos, nós contamos também o lead time dos equipamentos, dos leitores e das antenas. A partir disso, eu fiz uma planilha onde consta que as etiquetas de baixo volume, né? Se você faz uma compra abaixo de 1.000 unidades, leva de 5 a 7 dias úteis para chegar no destino final. Mas se você faz uma compra de alto volume, maior do que 1.000 unidades de etiquetas RFID, leva de 15 a 20 dias úteis para chegar no nosso destino final. Já os equipamentos, as antenas e os leitores, nós padronizamos e leva de 5 a 7 dias úteis após a confirmação do pedido.
Agora, sobre o protótipo, a proposta é comparar as duas tecnologias usando o Tinkercad, que é uma plataforma que permite montar um protótipo e principalmente visualizar a arquitetura do sistema. E ao analisar as duas arquiteturas pelo protótipo, a gente percebe que o sensor RFID possui uma arquitetura mais complexa do que o sistema infravermelho. E também é possível notar que o infravermelho não depende de tantos elementos adicionais como as tags, enquanto o RFID existe tanto tags como leitor para funcionar. Muito obrigado por ter assistido à apresentação e gostaríamos do feedback de vocês.